O ano de 2013 representou um grande marco para jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Foi sancionado o Estatuto da Juventude. A lei estabelece direitos e políticas públicas voltadas para os jovens dessa faixa etária, que representam 1/4 da nossa população. E para nos falar mais sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o presidente do Conselho Municipal da Juventude de São Paulo, Oswaldo Lemos. Oswaldo está aqui para explicar para a gente o que tem de benefício realmente para a juventude esse conselho. Obrigada pela sua presença. Obrigado pela apresentação. Na verdade, o Estatuto da Juventude foi um grande marco legal, uma conquista histórica para a juventude do último período. Nós aprovamos a PEC da Juventude de 2010, que representou, na verdade, o termo juventude, né, jovem, na Constituição brasileira, né, a PEC em 2010. Isso não existia, não nada existia, parecido. não existia. Assim, um estatuto para essa faixa etária. Não existia para dos 15 a 29 anos. Na verdade, nós tínhamos, né, e até hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que vai até? Que vai até aos 18 anos. 18. Isso. E, na verdade, nós definimos e fizemos uma mobilização muito forte para não só aprovar a PEC, mas também para elaborar um Estatuto da Juventude que, no caso, apresentasse toda essa consolidação de direitos para a juventude dos 15 aos 29 anos. O que tem de mais importante? Não sei se dá para falar tudo, mas dá para pensar o que tem realmente de evolução nisso. Na verdade, o Estatuto da Juventude, como disse, né, é um marco legal, ele apresenta ali os direitos que a juventude constrói, no caso, construiu um processo de mobilização nos direitos da educação, da cultura, do transporte. Engloba tudo? Engloba em todas as áreas. Vocês dividiram em tópicos, na educação, o que mais? Educação, saúde, trabalho, transporte, a participação social como destaque, que é uma coisa muito importante. Né? Então, Mas o que vocês sentiram de necessidade? O que estava faltando para esse jovem, né, de cuidado da sociedade, para vocês montarem esse conselho? Porque, na verdade, ainda no Estatuto, para entrar no conselho, o Estatuto ele também consolida uma conquista de olhar para o jovem como direito, como um sujeito social, né, e de direito. Que não estava sendo olhado. Que antes era olhado como um problema. Então, o Estatuto também ele representou essa mudança. Né, como o jovem nessa faixa, até que a idade 15 a 29 anos. De 15 a 29 é considerado jovem ainda, depois que entra numa outra fase. É isso? Vocês chegaram nesse parâmetro. Era considerado pela sociedade um problema? Na verdade, nós tínhamos esse problema de considerar, né, o tratamento dado diante das políticas para a juventude, né, na verdade tinha uma grande dificuldade, uma ausência de um debate sobre o reconhecimento do jovem como sujeito, né, cidadão e sujeito como direito, né, é tratado como um problema. Então, mas, por exemplo, o que não era feito que agora será feito? Agora, vamos falar um exemplo prático. Na verdade, agora o Estatuto da Juventude, nós temos um papel muito importante no sentido de construir um Sistema Nacional de Juventude. Como que é isso? É o próximo passo que nós vamos dar agora diante do Estatuto. O sistema, na verdade, ele é uma estrutura que vai estabelecer não só a questão de um fundo para a juventude. Fundo monetário? Fundo de investimento para a juventude. Fundo de investimento. Investimento para a juventude. Como também estabelece não só a maior participação, né, no Sistema Nacional de Juventude. O sistema, na verdade, ele vai estruturar para efetivar essas políticas públicas para a juventude que estão contidas no Estatuto. Porque o Estatuto, ele garante o direito. Agora, a efetivação dessas políticas públicas vai se dar diante agora desse sistema nacional, que é uma estrutura, na verdade, que entre os entes federativos
a União, Estado e município. Mas o que é isso praticamente? Quer dizer, para eu entender o que está sendo feito. Ele praticamente, no caso do sistema, que vai ser, inclusive, assinado via decreto pela presidente Dilma em fevereiro. Então, até agora, no mês de dezembro, vai ser apresentado uma proposta, na verdade, de sistema, né, que vai ser, que está sendo já discutida e debatida. E o Sistema Nacional de Juventude, ele vai, na verdade, articular todas essas políticas públicas que estão inseridas nos direitos do Estatuto da Juventude, é assim que nós queremos apresentar, para, no caso, efetivar essas políticas nos estados, no município e no Brasil. Por exemplo, no Estatuto diz que a criança tem o direito a estudar. Quando você fala no compromisso público em proteger esses jovens, é o quê? Universidade de graça, por exemplo? Nós vamos fazer, então, o Sistema Nacional de Juventude, ele não são, na verdade, propostas, porque o sistema é uma estruturação. Junto com as conquistas, o que estão obtidas no Estatuto da Juventude, nós vamos ter também a criação de um Plano Nacional de Juventude. Então, também está sendo construído e debatido, né, junto com esse Sistema Nacional de Juventude, a criação de um Plano Nacional de Juventude. Porque, na verdade, Silvia, nós temos também essa dificuldade hoje, que também isso é um marco importante do Estatuto da Juventude e do sistema, que nós vamos passar daqui para frente, após a aprovação do Estatuto, a sanção e também a criação do sistema, a ter uma política pública para a juventude de Estado. Mas o que é isso? E não de governo. Então, eu quero entender o que é uma política pública para o jovem. Uma política pública para o jovem é uma política que consiga ter a efetivação dessas políticas na ponta, nas cidades, nas regiões. Mas o que os jovens vão ter? Mais acesso à educação, acesso à cultura, que possa consolidar, né, mais direitos através, não só como esses itens que eu falei, essas áreas da educação, mas também o jovem poder ter mais emprego, poder ter mais oportunidade e mais participação também no processo. Por exemplo, então vamos dar exemplo aqui. A gente tem empresas que vão ajudar, é isso? Vão ter empresas que vão trabalhar politicamente, socialmente, para integrar esses jovens, é isso? Não, na verdade, é pelo contrário. Nós vamos construir, através de um Plano Nacional de Juventude, que vão ter diversas áreas. Nós vamos definir ainda todas as áreas, na verdade, quais serão os programas, quais serão as questões principais que afligem hoje a juventude do nosso país. Para isso, nós precisamos atualizar o mapa da juventude no nosso país, nós precisamos fazer um diagnóstico da juventude. Nós isso ainda não foi feito. Então, nós sabemos que hoje a juventude vive um momento positivo no sentido não só pelo bônus demográfico. Nós somos 50 milhões de jovens 50 hoje milhões? Isso é bom, né, para o país? Não é maravilhoso? Exatamente. Então, isso, ao mesmo tempo que é positivo, também serve como alerta para a gente, porque nós queremos também aproveitar esse momento para desenvolver o Brasil. Claro. Nós precisamos colocar, através esse jovem como direito, né, com essa mudança chance, de conceito. E através dessa oportunidade para poder desenvolver o nosso país. Né? Nós sabemos que consolidar esses direitos para a juventude, né? Efetivar essas políticas públicas, transformando em políticas de Estado, porque eu alerto, essa questão dessa mudança também é porque nós temos ainda políticas de governo. O governo, ele é eleito, ele muda, porque ele pode ter uma descontinuidade daquela política. A partir que a gente construir, não só estruturar o Sistema Nacional de Juventude, com financiamento, com a questão da participação, com a questão de estruturar, no caso, o papel dos entes federativos, né? Da União, do Estado, do município, igual é hoje o sistema... Os entes federativos? Na verdade, seria o papel de cada ente federativos sobre aquela política de Estado para a juventude. Que é uma política boa ou ruim? É uma política... Hoje, qual é a política para
para o jovem? Hoje acontece o quê? Hoje nós temos avançado bastante em 3 coisas centrais. A primeira é um plano de Juventude Viva, que é um plano que visa combater a violência da juventude hoje do nosso país, através de uma articulação das políticas públicas para a juventude, porque nós achamos que existe uma ausência, né, do papel do Estado, né, e nós sabemos, se a gente for identificar aonde está sendo, no caso, tendo um genocídio entre a juventude, é na periferia, inclusive com jovens negros, na maioria jovens negros. Você tem esses números? Né? Esses números agora... Muitas mortes e jovens negros. E vem crescendo e muito. Cresceu no último período 249%, que teve um crescimento no último período do nosso país. De mortes? De morte na juventude do nosso país. Então, ou seja, esse plano de Juventude Viva é um plano que foi, inclusive, lançado também em São Paulo, né, recentemente, também para a gente buscar combater através de efetivar e levar essas políticas públicas para a juventude. Qual que é o outro? O outro é a Estação da Juventude, que nós estamos hoje também construindo espaços para que no país as cidades, né, tenham também Estação da Juventude, que no caso seria não só o espaço para a área cultural, de participação, de fomentação do desenvolvimento do trabalho, mas como também... Eles se encontrarem para ter essa interatividade. E também a Estação de Juventude, que vai ter Estação de Juventude, no caso, que é mais localizada, né, nas cidades do Brasil, mas também a Estação de Juventude que vai ser itinerante, que vai ter um ônibus que vai percorrer pela cidade, vai fazer um trabalho nesse sentido. Dentro de cada cidade? Você está falando de São Paulo? De São Paulo, mas também nas cidades do Brasil. Então, foram selecionados agora, abriu recentemente um edital, né, e as cidades brasileiras, principalmente as capitais do Brasil, principalmente, também entraram nesse programa da Estação da Juventude, né? E o terceiro? Você falou que eram 3 coisas. E o terceiro, na verdade, é essa luta agora para buscar a criação do Sistema Nacional de Juventude, que isso pode sim ser um grande ganho, né? E para dar continuidade nessa consolidação de política para a juventude do nosso país. Porque assim, o que servir, vai ter que ser, quando você fala que vai ser sancionado pela presidente, é uma coisa nacional. Então vai ter todos os jovens do Brasil, somos 50 milhões, né? Sim. Temos 50 milhões, vão ter o mesmo tipo de tratamento, é isso? Sim, isso. Vão ter o emprego, acesso à educação, é isso que vocês querem? Isso. Todos terem o mesmo direito, e isso ser uma coisa realmente... pontual, que aconteça, isso. Não que fique só na palavra. Isso, exatamente isso. A grande verdade é que todo esse processo, agora com o debate, com a sanção, com a assinatura do decreto, né, sobre o Sistema Nacional de Juventude e justamente o Plano Nacional de Juventude, né, nós vamos ter possibilidade de efetivar essa política pública de juventude em política de Estado para a juventude, para os próximos 10 anos. Nós estamos chamando... Você vai explicar melhor, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e já volto, continuando aqui conversar com o presidente do Conselho Municipal da Juventude de São Paulo, Oswaldo Lemos. Um instante só, até já. Estamos de volta, a nossa Opinião Livre de hoje está conversando com o presidente do Conselho Municipal da Juventude de São Paulo, Oswaldo Lemos, que está falando aqui da importância de existir uma legislação para a juventude. É isso? Isso. Isso que é o importante hoje, quer dizer, não existe, existe um vácuo, aí, uma lacuna para esses jovens e somos 50 milhões de jovens, não é? Então, como é que vai ser feito, como é que vai ser criado esse Sistema Nacional? O Sistema Nacional de Juventude, ele é uma proposta que está sendo construída, ainda elaborada e debatida. Foi aberta, inclusive, uma consulta para todos, via internet, através do participatório, que é um sistema que tem, através de uma rede social da Secretaria Nacional de Juventude, para acolher todas as propostas para a criação desse sistema. Esse sistema, nós fizemos um seminário recentemente até debatendo isso, porque nós já temos modelo de sistema nacional de políticas, né, que funcionam. Que funcionam no Brasil, como é o caso do SUS para a saúde, como é o Sistema Nacional da Cultura, o próprio Sistema Nacional da Criança e do Adolescente. Então já existe
São coisas que funcionam nesse país. Que funcionam sobre esse sistema. Na juventude, é claro que é muito diferente, né? Porque a grande verdade, não dá para a gente comparar o SUS com o sistema de juventude, porque o SUS ele é uma política universal. Já a política para a juventude ela é uma política transversal. Então ela tem uma mudança também na sua construção de que maneira e que modelo que ela vai ser construída. O que tem se avançado é principalmente a definição de qual vai ser o papel dos entes federativos. Então, qual é o papel da União sobre a juventude, sobre as políticas públicas da juventude? Qual é o papel dos estados? Qual é o papel dos municípios? Para proteger esses jovens. Para aplicar e construir, no caso, efetivar essa política pública no estado, no município e no Brasil. E o outro ponto é sobre o financiamento, que também é uma coisa muito importante. Precisa de dinheiro para tudo isso. Nós precisamos de mais investimento para a juventude, né? Então, está se debatendo muito se é o caso também de, futuramente, se criar um ministério, por exemplo, da juventude, já que somos 50 milhões, já que nós temos... Mas quando você fala isso, você fala de verbas, você fala de verbas do governo, você fala de um olhar diferente dos governos, né? Não só da presidente, como de cada governo, de cada estado, porque os jovens estão muito abandonados? Não, é porque, na verdade, é o seguinte, nós avançamos no último período bastante na área da educação, né? Tem expandido bastante não só as escolas técnicas, as universidades através do REUNE, o acesso à universidade através do ProUni, que isso foi muito vitorioso e está sendo muito positivo nesse período para a juventude, dando mais oportunidade. Mas nós sabemos que tem muito que avançar ainda, né? Nós precisamos ter mais emprego. Você está falando? Nós precisamos mais emprego para a juventude. Precisamos fazer um link, por exemplo, com essa questão da educação com o trabalho, né? Como que a gente consegue, através dessas mais oportunidades, nós já estamos gerando hoje na juventude do nosso país, uma conexão com o trabalho, né? Como que consigamos efetivar mais espaços públicos para a juventude, valorizar os espaços, a ocupação de espaços públicos, como que nós podemos valorizar e fortalecer os conselhos de juventude. Inclusive, na proposta do Sistema Nacional de Juventude, nós estamos propondo que os conselhos tenham um papel deliberativo daqui para frente, que eles possam também fiscalizar e também deliberar sobre aquela política pública, por exemplo, sobre o fundo ou outras questões que envolvem a juventude. E que tenham esses conselhos, sejam criados também, né? Nós já temos conselhos, claro, em várias cidades do Brasil, nos estados e tal, mas que sejam criados onde não existem esses conselhos, que também é um espaço entre a sociedade civil e o governo para poder efetivar essas políticas públicas. Política pública por exemplo, o que acontece, sei lá, vamos citar aqui os Estados Unidos, onde o esporte faz com que a capacidade dele no esporte ele consiga entrar numa universidade, que conte pontos, quer dizer, você está fomentando o esporte, fazendo com que o esporte seja uma forma... eu jogo bem futebol, então eu vou jogar muito bem porque eu vou entrar numa boa faculdade. Existe esse tipo de projeto ou não? Isso, na verdade, no Plano Nacional de Juventude, nós, como eu disse aqui, é uma política transversal. Então, em todas as áreas, nós apresentamos, na verdade, não foi ainda fechada uma proposta, inclusive, não só do sistema, como bem disse, que está sendo construído, mas também do plano. O plano, ele apresentará justamente esses pontos principais, esses programas em todas as áreas para a juventude, valorizando muito a participação da juventude e valorizando também o aproveitamento desse bônus demográfico para contribuir no desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, o Brasil vem crescendo com o PAC, por exemplo, um exemplo, né? E exige muita mão de obra, né? Mão de obra qualificada. Não, com o PAC vai crescendo com o quê? O programa PAC de crescimento vem desenvolvendo o Brasil. E nós precisamos fazer esse link também para ver como que também, através da educação... incentivar esses jovens, de uma mudança, inclusive, na verdade, de uma reforma no ensino médio do nosso país, porque o ensino médio hoje
ele não tem nenhum papel, ele não está servindo para o jovem poder ter mais oportunidade, ver como que nós vamos fazer não só um ensino médio com mais escolas técnicas, inclusive com escolas técnicas, com mais opções, com uma mudança, uma reforma curricular também do ensino médio, para ele poder ter mais opções, né? E principalmente contribuindo nesse sentido da educação e trabalho, que eu acho que hoje é uma relação que ainda anda distante entre a juventude. Principalmente, entre né? O primeiro emprego, por exemplo. Primeiro emprego está emprego difícil hoje em dia? Dificuldades, né? Porque os jovens estão menos qualificados, estão tendo menos chance ou estão tendo menos emprego? Porque nós estamos vivendo uma realidade disso, um ensino médio que não tem um papel, então existe isso dificulta na qualidade da formação, né, da nossa juventude. Nós vivemos até em estados, né, aqui no próprio estado de São Paulo, com um modelo de aprovação automática que você vai ainda tem, né? Está mudando isso, né? Vem mudando, tal, claro, nos municípios, tal, inclusive aqui em São Paulo teve essa mudança, né, de acabar com a aprovação automática do estudante. E temos essa dificuldade porque realmente o ensino médio não tem caminho hoje para o estudante poder ter a sua opção não só de entrar numa universidade, né, com uma maior formação, né, mas também em busca do primeiro emprego, né? Tudo que está sendo feito no Conselho da Juventude vai virar lei, é isso? Vai ser lei. Essa política pública que você fala é lei. As pessoas vão ter que respeitar isso, os estados vão ter que respeitar isso. Na verdade, o Sistema Nacional de Juventude vai ser um decreto e o Plano Nacional de Juventude também será uma política pública nacional do Estado. Mas tudo com um projeto específico, né? Então, quando a presidente sancionar isso, quando for um projeto e virar lei, quais vão ser as principais leis? As principais leis? Você acha? Na verdade, todas elas combinam, né? Para poder articular e empoderar essas políticas públicas para a juventude. Mas eu destacaria, no caso, nesses três que eu relatei aqui, essa questão do financiamento, porque eu acho que realmente isso vai ser uma coisa muito importante e vai ser inclusive através de lei, né? Você não pode criar o sistema, você não pode ter o sistema da juventude, ele vai estabelecer o financiamento, o fundo, né, para a juventude, mas esse fundo vai ser através de uma lei. Então, né? Mas esse fundo vem da onde? Então, nós não definimos ainda. Isso ainda é um debate. Vocês não têm nem ideia o que pode ser, de onde vir? Vai vir do governo, vai vir de tem vários taxa, caminhos. vai vir Exatamente. O povo vai pagar isso? Tem vários caminhos. Tem um caminho tanto no governo, como taxas. Então não definiu ainda, mas esse será um ponto muito importante, principal. Hoje não existe uma lei, por exemplo, que sepa que nem fazer dinheiro, o orçamento do governo. Então 1 milhão vai para a saúde, 1 milhão vai... Não, 1 milhão não vai para o jovem, para montar estrutura para o jovem, para investir no jovem. Não existe essa divisão de investimento específico para o jovem ainda. Isso que você está falando? Existe através dos programas, né? Os programas, eles vêm consolidando, né? No caso, o próprio ProJovem também, o próprio Plano de Juventude Viva, que também tem um investimento, né? Nos estados e nos municípios para combater a violência da juventude negra. Só que esse fundo, realmente, ele visa justamente ampliar o investimento na juventude para poder alcançar de forma transversal. Tá né? bom. E, na verdade, esse fundo deve servir a uma política de Estado para os próximos 10 anos. O projeto de vocês não uma política de governo, porque a política de governo não é um programa de governo. Troca o governo, acabou. Você tem um programa de governo e o governo troca, acabou. Dá uma descontinuidade dessa política. Então, a criação do Sistema Nacional de Juventude, com fundo, com participação... uma coisa real mesmo vai acontecer. Isso, do sistema. E esse sistema, como eu disse aqui, estamos a serviço daquelas políticas que estão contidas no Estatuto. Porque o Estatuto ele tá garantindo os direitos.
Só que nós precisamos efetivar esses direitos em políticas públicas. Claro, então, não adianta só estar no estatuto. Então, nós vamos só ter essa efetivação se tiver um sistema nacional, se tiver esse papel dos entes federativos da União, do Estado e do município, qual que é o papel né, de cada um deles, se tiver um financiamento, tiver um fundo, tiver mais investimento para você poder... É uma movimentação grande, né? Ter maior investimento para a juventude e fazer chegar essas políticas públicas para a juventude jovem, né? Nas cidades, principalmente nas regiões, porque essa também é um grande desafio. Né? Ter a política e chegar nos jovens. Chegar nos jovens, chegar na Zona Sul de São Paulo, poder chegar, efetivar aquela política pública de mais oportunidade, mais acesso nas áreas de cultura, educação, esporte, né, participação, chegar nas periferias das regiões do nosso país. Que é onde está mais carente. Onde mais necessita e aonde principalmente nós estamos vivendo esse genocídio entre a juventude que é alarmante cada dia, esse caso do Douglas agora recentemente aqui em São Paulo. Te agradeço muito pela sua presença aqui. O espaço está aberto para tudo que você quiser conseguir em relação a essa evolução desse estatuto, tá bom? Muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigado. Tá Valeu, bom? agradecido pelo programa. Pelo espaço. Um abraço a todos, pelo espaço. Muito tá? obrigada, viu? Obrigado. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Thank you.